só revisando, né, que é uma parte, eu acho que complexa e difícil, eu montei aqui um esquema, tá, para poder classificar as malformações do sistema nervoso central. Então, na terceira e quarta semana, né, na neurulação primária, na quinta e sexta semana, neurulação secundária, e a formação e fechamento do túbulo neural, né? A gente vai falar então das anencefalias, cefaloséries, espinha bífida, malformação de Chiari, tá? E vai ser o tema aprofundado da próxima aula. Da 12ª à 14ª semana, acontece a proliferação neuronal e histogênese através das células tronco neurais. Essas células tronco, elas têm a capacidade de se diferenciar nas células da glia, nos astrócitos, oligodendrócitos e também em vários tipos neuronais. A malformação da proliferação neuronal cursa com microcefalia, quando acontece problema realmente da proliferação, e macrocefalia e megalencefalia, quando acontece problemas na apoptose. A esclerose tuberosa, com a proliferação dos túberes, também é um problema de proliferação neuronal. E alguns tumores que chamamos embrioblásicos, tá? Como o DINET, o meduloblastoma, são problemas também de proliferação neuronal. Na 12ª à 24ª semana, os problemas de migração neuronal e organização cortical, né? Como a Ana Djeren disse lá, e até a Bruna na outra aula, essa migração neuronal acontece a partir da matriz germinativa, né, que ela até comentou que pode ocorrer sangramentos, e através das células gliais radiais, né, que são verdadeiros trilhos que conduzem os neurônios da matriz germinativa, que ficam na região ventricular, periventricular, até o córtex. Então, os defeitos, então, são a heterotopia. O que é heterotopia? Né? É um neurônio que está fora da região, que ele não consegue chegar no córtex, que pode ser, né, subependimário, né, abaixo do epêndima que reveste os ventrículos, na região marginal, pode ser em banda, né, a gente vai ver algumas imagens, não hoje, né, em outras aulas. Pode ocorrer, por defeito de migração neuronal, a lisencefalia, que é um cérebro, como o próprio nome diz, liso, né, onde não se formou sulcos e giros, pois o neurônio não chegou na região cortical. E a paquigiria, que muitas vezes está associado à lisencefalia. A paquigiria, o nome, né, paque diz que é grande, né, um aumento grande, e um giro, então, aumentado ou grande. É uma forma também, né, associada à lisencefalia, onde o neurônio não chegou lá e aconteceu um problema de sulcação, né? Não se formou os sulcos adequadamente. Tá? Bem semelhante, então, àquele cérebro liso, pela falta do neurônio lá no córtex cerebral. Na 20ª, a 30ª semana, tá? Falhas na operculação. O que é operculação? É a formação do opérculo. O opérculo é realmente a cortina, né, que vai esconder a ínsula, chamada também de ilha de Heijon, né? É uma verdadeira ilha que foi coberta por os outros lobos. Tá? Então, pode ocorrer defeitos nessa operculação. A ínsula, ela se forma na região mais externa do encéfalo. E com essa operculação, ela se torna escondida e fica em uma parte interna. A sulcação e a giração, a formação dos sulcos e giros. Isso acontece através de dobramentos progressivos. Né? O neurônio tem que chegar lá no córtex cerebral e os lobos acabam se dobrando para originar, então, os giros e os sulcos. Os defeitos, então, da sulcação e giração são a polimicrogiria,
que são formação de pequenos e múltiplos giros, né, poli e microgiria. Esquisencefalia, que é um defeito que realmente forma um túnel, um verdadeiro buraco, né, no encéfalo, que normalmente é preenchido daí de líquido. Problemas que podem ocasionar displasia focal, cortical, malformação, realmente do córtex, e microcefalia, né? Claro que se não se formar muito bem, adequadamente os giros, né, o encéfalo vai ficar pequeno. Na 16ª semana, se inicia, mas de forma intensa, inicia na 24ª semana, tá, do período fetal, até o 2º ano de idade, de forma intensa, a mielinização. Mielinização é a produção da bainha, a formação da bainha de mielina, em neurônios que não têm esse revestimento. Mas essa mielinização só acaba verdadeiramente depois dos 30 anos de idade. É onde a neuroplasticidade se chega ao seu limite, né, ao seu máximo ali. Tá? Então, como exemplos, temos as leucodistrofias, como o próprio nome diz, né? Leuco, de substância branca, obviamente, né? Formação da bainha de mielina. Alguns problemas, então, que comprometem a formação da bainha de mielina, que são normalmente hereditários e metabólicos. E tem algumas desordens raras que são hipomielinizantes, que formam a mielina e em uma baixa quantidade, mas não são secundárias a um problema metabólico na geração. E de 3 meses até 60 anos, né, o fechamento das suturas, né, que se inicia, até a Nadieri falou, né, começa aos 3 meses, né, ela falou mais das fontanelas, mas os fechamentos das suturas também são importantes, e tem suturas que fecham só a 60 anos ou até mais, tá, como a sutura escamosa. Então, essa fusão para acontecer de forma integral, leva muito tempo e acontece de forma contínua. Então, a fusão precoce, né, dessas suturas causa anormalidades, deformações do crânio, que são as crâniosinustoses, como a Nadieri disse. Em uma aula lá para frente eu vou mostrar, então, daí tomografias, eu vou mandar imagem para vocês também, de exames que vocês vão treinar e vão me dizer quais suturas estão acometidas e qual que é o nome dessa crâniosinustose. Então chega da parte teórica, isso aqui é muito importante, né? Eu vou deixar essa aula para vocês, deem uma lida, isso tem que saber muito bem, tá? Essa sequência de eventos e o que causa. Eu sei que é bastante coisa, mas ainda está de forma bem superficial. Mas é o mínimo que vocês têm que saber, tá? Então, em relação ao fechamento do tubo neural, o tubo neural acontece, né, o fechamento em forma de zíper. Ele acontece próximo da linha média, em sentido duplo. Ele acontece tanto para a região rostral quanto para a região caudal. E aqui é um esquema mostrando a região, o problema do fechamento do neurópon cranial, causando anencefalia. Quando acontece o problema do fechamento, né, do neurópon cranial em uma região mais extensa, acaba tendo o problema tanto de fechar o crânio quanto de fechar a coluna, né, que a gente chama de crânio raquisquise. E quando acontece do neuróporo caudal, né, a espinha bífida, né? A espinha bífida é a mesma coisa que o disrafismo espinhal. É um problema, né, de fusão, onde acontece uma fissura na coluna vertebral e permite, então, a passagem desde meninges ou meninges e raízes, né, nervosas ou da própria medula.
Há uma outra malformação mais rara, que envolve também o crânio e a coluna vertebral cervical, é a inencefalia, que acontece uma flexão cervical importante para poder esconder, de forma assim, esconder um encéfalo. Tá? A encefalocele, que acontece também por distúrbio de fechamento do neurótomo cranial. E aqui mostrando, né, diferente da aqui, espinha bífida aberta, a espinha bífida fechada, né, revestida então por pele, né, não expondo todas as estruturas nervosas. Então aqui foto real, né, e me deem o diagnóstico, né. Aqui tem uma vesícula, e aqui a gente vê essa vesícula repleta de líquido, mas a gente não vê nenhum componente nervoso dentro dessa vesícula. Tá? Então, essa não é uma mielomeningocele. Tá? Ela é só uma meningocele. Casos desse tipo que vão cair na prova de vocês, tá? Para vocês darem o diagnóstico correto. Tá? Então, tem que saber a diferença de mielomeningocele e meningocele. Se tivesse algum componente, né? Aqui a medula, aqui dentro, ou raízes aparecendo, então seriam uma mielomeningocele. Aqui um esquema, então, da matriz germinativa, né? Onde fica na região ependimária dos ventrículos. Então, elas são células pluripotentes e que vão se transformar nos astrócitos, oligodendrócitos, nas células da glia, e nos neurônios, né? Ela tem a capacidade de fazer tudo isso. Então, ela tem que sair dessa matriz germinativa e poder chegar no córtex. Aqui, então, uma ressonância fetal, mostrando, então, aqui a matriz germinativa. Tá? Aqui é um feto de 26 semanas. Tá? Então, a matriz germinativa é bem nessa região, estão vendo, né? Aqui é onde ele fica mais hipointenso, né? Em volta dos ventrículos laterais. Aqui não sei se vocês conseguem ver, mas tem várias linhas, né? Tem uma linha cinza escura, uma mais clara, uma cinza escura, uma mais clara, uma cinza escura. Isso são neurônios migratórios, que eles estão em migração. Tá? Então, essas linhas, essas faixas, são neurônios em migração. Aqui mostrando um esquema, né? Aqui o opérculo, né? a ínsula, e o opérculo é essa região que escondeu a ínsula. Isso é o opérculo. Tá? Embaixo do opérculo fica a ínsula. Tá? Então, esse é o processo de sulcação, ver como que é liso, né? Sem giro e sem sulcos, e aqui o encéfalo normal. Tá? Aqui sem opérculo, aqui com opérculo. Aqui mostrando, então, como ocorre a mielinização. A mielinização ocorre de medial para lateral, de inferior para superior, e acontece antes na região posterior do que na região anterior. Esse é um processo normal, né? Processo normal de mielinização. Aqui mostrando, então, né, a região da ponte, né? A ponto mesencefálico dorsal mielinizado. Aqui está mielinizado, comparativamente com a região ventral não mielinizada. Então, mostramos aí que a região posterior mieliniza antes que a região anterior. Esse é um processo normal em um feto de 30 semanas. Aqui estamos vendo
estamos vendo, então, a fissura silviana, né, o sulco lateral, que não está completamente... não tem a formação ainda do opérculo, né, então ele está raso, tá? Ainda ele não está totalmente coberta aqui, a ínsula. E aqui na região da cápsula interna também, né, a gente vê que ela está bem hipodensa, então ela não está mielinizada ainda. Tá? E aqui é a formação do opérculo, né? A operculação, tá? Formando o opérculo. Tá? Então a região opérculo é composto tanto pelo lobo temporal, o lobo frontal e também parietal, tá? Aqui a gente vê também, né, a matriz germinativa, tá? Aqui nós vemos algumas linhas, tá? Também a mesma coisa, os neurônios migratórios. E aí a gente vê a formação do córtex, que é ainda fino, né? Está num período de migração, que ele vai engrossar com o tempo. Aqui novamente, tá? Quase não tem sulco, né? Os sulcos são pequenos, né? Poucos sulcos, e com córtex fino. Né? Então, está em um processo ainda de migração neuronal, organização cortical e formação de sulcos, né? Os sulcos ainda rasos. Tá? Aqui, novamente, a gente vê a formação do opérculo, a operculação. Tá? Aqui a região da ínsula, né? Agora sendo coberta, né? Pelo lobo temporal, parietal e frontal. Aqui a gente já vê mais sulco, né? Olha a diferença aqui. 30 a 33 semanas, né? A gente já vê mais sulcos e giros bem formados, né? Vê que a região posterior realmente também forma mais rapidamente do que na região anterior. Aqui a gente não vê, né, uma região que não tem sulcos e giros, é uma superfície realmente lisa, né, com diagnóstico de lisencefalia occipital, diferente das outras regiões que tem sulcos e giros, né, vê que está bem liso mesmo, né. E aqui um nódulo, né, subependimário, associado então, né, a gente chama isso de tuber, né, occipital, tuber cortical e subcortical, né, em chama de vela, tá? E essa aqui classicamente é associada à esclerose tuberosa, tá? Nódulo ependimário, túberes, tá? Corticais, né? Tem um hipersinal aqui, é bem discreto, bem ruim de ver mesmo. Mas esse aqui está bem evidente, né? A gente chama esse tipo de túberes em chama de vela.